Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula sobre como aumentar as vendas e reduzir as despesas, certo? Está tudo preparado? Vai ser um assunto muito importante. Vamos lá então. O módulo 4, higiene e limpeza em supermercados. Veja como é importante essa aula de hoje, que realmente depois do bom atendimento, um dos pontos principais para atrair clientes e manter é a limpeza, perfeito? Então vamos lá verificar o que nós vamos falar hoje. Prestem bem atenção. Abastecimento d'água, higienização da caixa d'água, combate às baratas, ratos, formigas, moscas e mosquitos, coleta de lixo, sanitários e vestiários, cuidados com os alimentos, manuseio dos alimentos, contaminação dos alimentos, como preparar alimentos com higiene e limpeza e intoxicação alimentar. Com certeza vai ser muito importante prestar atenção nos setores que nós vamos abordar nessa aula de hoje, perfeito? Higiene e limpeza em supermercados. A higiene e a limpeza em qualquer atividade comercial ou industrial são indispensáveis. Para os supermercados são ainda mais importantes e decisivas por inúmeros motivos. Veja como isso nós queremos salientar, né? Supermercados realmente são lugares de que os clientes vão para comprar produtos, né, in natura e outros produtos que exigem higiene e limpeza, perfeito? Uma das principais razões é porque os supermercados comercializam basicamente produtos comestíveis, sendo a maioria perecível. Então, reforçando isso que é a responsabilidade do funcionário que retira do depósito os produtos com qualidade, expõe nas gôndolas, né? Então, muito importante essas observações que nós vamos fazer a seguir, perfeito? Abastecimento d'água. O abastecimento de água potável, com boa qualidade, em quantidades necessárias para o uso em todas as dependências do supermercado, é de fundamental importância, começando pela caixa d'água, que deve ter as seguintes condições. Então, a nossa preocupação é realmente que você perceba, né, que tudo tem um início, é lá na base, lá na caixa, no reservatório da água. Então, isso vamos dar assim passo a passo dos cuidados que devemos ter. Ser perfeitamente estanque e ter as paredes internas com superfície lisa, impermeável e resistente. Possuir tampa ou cobertura adequada com abertura de visita que permita inspeção, impedindo a entrada de baratas, ratos, moscas, mosquitos, poeiras, líquidos ou qualquer matéria estranha. Fazer a limpeza de acordo com técnicas prescritas pela Secretaria da Saúde. Por quê? Porque é norma, é uma legislação, é obrigatório, né? A responsabilidade do supermercado é realmente atender essas exigências, que nós vamos ao passo a passo falar para todos vocês. Higienização da caixa d'água. Para fazer a limpeza da caixa d'água, uma das maneiras é o próprio supermercado fazê-la, ou contratar uma empresa especializada e credenciada, seguindo a legislação do seu município e do seu estado. Então, se você achar que tem condições de fazer uma limpeza seguindo as normas da legislação, seja ela municipal, estadual, pode fazer, ou então contratar uma empresa, perfeito? A caixa d'água é uma das estruturas mais importantes do supermercado, com certeza. É aí que começam os problemas de higiene, de limpeza, enfim, dos produtos expostos, enfim, a manipulação, perfeito? Então vamos em frente. Elas são responsáveis pelo abastecimento direto de torneiras e é de onde vem a água que usamos para beber, cozinhar e também para a higienização de ambientes e de pessoal. Olha só
a importância de uma água limpa. Não há dúvida disso, né? Todos nós estamos com essa responsabilidade, perfeito? Por isso, a limpeza de caixa d'água é fundamental para a saúde de todos. Saúde em primeiro lugar, né, turma? Não vamos descuidar disso. E a água faz parte do nosso dia a dia, perfeito? Os reservatórios afetam o dia a dia de muitas pessoas e quando não são cuidados de maneira correta, são considerados um problema de saúde pública. Olha só, a preocupação que a gente quer renovar isso, de que há um problema de saúde pública se a água não estiver em condições. Não tenham outra maneira de se dedicar nesses cuidados, perfeito? A recomendação da Anvisa é de que a limpeza de caixa d'água deve ser feita de 6 em 6 meses, tá certo? Combate às baratas, ratos, formigas, moscas e mosquitos são nossos inimigos permanentes nos nossos supermercados. E muitas vezes a gente esquece que esses inimigos fazem mal à saúde. Nós podemos perder muitos clientes e dar dor de cabeça para todos nós. Então vamos falar sobre isso agora nos próximos textos que você está vendo aí. As baratas, ratos, formigas, moscas e mosquitos chegam e se instalam sem a menor cerimônia. É verdade isso, né, pessoal? Eles estão se instalando, estão aparecendo, e isso é muito fácil, né? Porque o estabelecimento tem um espaço começando lá no depósito, no meio da loja, dentro do açougue, na padaria. Então veja quantos lugares assim, propícios para que todos esses inimigos entram, permaneçam e criam problemas graves para todos nós, certo? Causam incômodos e podem transmitir doenças. Olha só, chega de doenças, né, pessoal? Nós temos que ter saúde. Então, vamos aos poucos fazer aquilo que é recomendável. Por exemplo, as baratas. As baratas preferem lugares quentes e úmidos. Espécies mais comuns: a barata de esgoto e a francesinha, aquela bem pequena. A barata de esgoto vive em galerias de esgoto, bueiros e caixas de gordura. Pode entrar no seu supermercado pelo esgoto, ralos ou até mesmo voando à procura de alimentos. Então, veja como elas entram no seu supermercado. A barata francesinha pode ser encontrada principalmente na cozinha. Pode chegar com as embalagens de alimentos. Olha aí, quantas vezes a gente não desconfiou que dentro dos alimentos também tem a barata, né? As baratas francesinhas gostam de armários, gavetas, interruptores de luz, aparelhos eletrodomésticos, rodapés e caixas de papelão. Como se prevenir das baratas? Instalar ralos que se abrem e se fecham, mantenha-os sempre fechados, coloque o lixo em sacos plásticos dentro de latas fechadas, guarde os alimentos em recipientes com tampa, limpe locais que possam acumular restos de alimentos e poeira, armários, despensa, embaixo da pia, fechar frestas e rachaduras que possam servir de abrigo para as baratas. No caso das francesinhas, verifique embalagens de alimentos, que nós há pouco comentamos. Elas são muito assim, ágeis, né? Então, muito cuidado. Doenças. As baratas domésticas podem transmitir bactérias, vermes, germes, fungos e protozoários. Doenças gastrointestinais são as mais comuns por conta da contaminação de alimentos. Então, veja o que temos de inimigos aí, né? Então, realmente, todo cuidado é pouco. Ratos. São animais de hábitos noturnos. Procuram alimentos à noite e durante o dia ficam escondidos. Os tipos mais comuns são ratazanas, abrigos externos,
bueiros, lixões e esgotos, camundongos, abrigos internos, armários, entulho de quintal e despensa. Então, cada um tem suas características. Agora vamos ver como se prevenir dos ratos. Guarde bem os alimentos dentro de armários. Coloque o lixo em sacos plásticos dentro de uma lata fechada. As ratazanas precisam ingerir 15 mililitros de água por dia. Por isso, não deixar água em recipientes. Não deixe acumular entulho no pátio. Coloque o lixo na rua somente na hora da coleta. Coloque ralos do tipo abre e fecha. Feche frestas ou vãos que possam servir de entradas para ratos. Não deixar exposto a alimentação de animais domésticos. Inspecione caixas de papelão, armários, gavetas e todo tipo de material que possa servir de abrigo ou transporte para camundongos. Se preferir uma detetização, chame uma empresa especializada. Então veja quantas formas de se prevenir dos ratos. Não é fácil, mas não é impossível. Então vamos arregaçar as mangas e fazer tudo da melhor maneira possível. Vale a pena. E as doenças? Além de parasitose, podem transmitir leptospirose e peste bubônica. Podem carregar piolho e pulgas e transmiti-los a animais e pessoas. Então, realmente as doenças são terríveis, né? Não podemos admitir isso no nosso supermercado. Para todos estejam assim isentos, né, dessa situação. Agora vamos ver as formigas. Formigas. As formigas são insetos sociais. Vivem em colônias formadas por milhares de indivíduos. Algumas espécies constroem ninhos no solo e em plantas. Outras vivem no interior de edificações, atrás de azulejos, pisos, vãos e frestas. As formigas domésticas atacam alimentos deixados sobre a mesa e pias e dentro de armários. Então, mais um inimigo aí que nós estamos salientando, né, para vocês terem todo o cuidado na limpeza, na higiene. Formigas não dá para ter num estabelecimento. E tem muitos alimentos para ela se servir. Vamos ter cuidado, não é verdade? Como se prevenir das formigas? Mantenha mesa, chão e armários livres de resto de comida, especialmente doces. Embale muito bem os alimentos. Feche bem potes de açúcar. Quando houver formigas, tampe o orifício por onde elas entram e saem, principalmente na junção de azulejos, batentes e frestas. Então, é preciso se prevenir. São inimigos que elas aparecem assim, de uma maneira muito sem perceber. Quando você vê, elas estão instaladas no seu supermercado. Quais são as doenças? Algumas formigas podem até picar. Dependendo da sensibilidade da pessoa, a picada pode causar alergia. Veja também aonde é que isso pode resultar uma picada de uma formiga. Perfeito? Agora vamos conhecer as moscas. O tipo mais comum é a mosca doméstica. É uma espécie não picadora, mas que transmite doenças. Gosta de temperaturas elevadas. Esse tipo de inseto se reproduz em substâncias orgânicas, em decomposição e em fezes de animais. Pode voar até 10 quilômetros. Olha que coisa impressionante, né? E olha que mosca realmente é um inseto assim que não dá para resistir, né? Porque é nojento também, né? Então, toda limpeza é preciso. Como se prevenir das moscas? Coloque telas nas janelas, coloque o lixo em saco plástico dentro de latas fechadas,
limpe as fezes de animais e mantenha canis limpos. Deixe o adubo para jardim exposto ao sol por 15 dias, coberto por um saco plástico. O sol penetra e as larvas não se desenvolvem. Então, mais umas informações como prevenir as moscas, perfeito? Quais são as doenças? Assim como as baratas, as moscas podem transmitir bactérias, vermes, germes, fungos e protozoários. Doenças gastrointestinais são as mais comuns por conta da contaminação de alimentos. Vejam então, mais uma vez, né? Estou repetindo isso, que é impossível nós não termos preocupações todo momento de ter limpeza do seu setor, aquela situação muito frequente que nós falamos nas nossas consultorias. Sujou, limpou. Nem espere chamar a moça da limpeza. Não tem porquê. Em primeiro lugar, a gente tem que ter o cuidado. Agora, sujou, limpou. Perfeito? Mosquitos têm o hábito de viver nas residências ou próximas a elas. Tipos mais comuns, a Culex, os pernilongos noturnos e o Aedes aegypti. Os dois precisam de água para se reproduzir. A Aedes se desenvolve em água limpa e a Culex em água suja. Então, nada de água, né, pessoal? Vamos cuidar, vamos manter assim, organizado, limpo, todos os setores do supermercado, perfeito? Como se prevenir dos mosquitos? Limpe bem as canaletas e ralos para escoar a água. Mantenha fechadas as caixas e reservatórios de água. Não deixe acumular água em latas, garrafas, pneus e vasos e guarde-os em locais protegidos de chuva. Remova entulho e sucata para local adequado. Coloque a areia no pratinho das plantas ou lave-o com bucha a cada 15 dias. E evite espécies de plantas aquáticas. Quantas informações para evitar mosquitos. Os mosquitos também são inimigos, em todos os sentidos, né? Além das picadas que nós recebemos por vezes, ele cria toda essa situação inconveniente. Doenças. Pernilongos noturnos, tipos mais comuns, como o Culex, são transmissores de doenças, assim como o Aedes aegypti pode transmitir a dengue e a zika vírus. Olha só que coisa incrível, né? Por vezes a gente acha que são inofensivos, só dá uma picadinha, mas por trás disso pode ter doenças. Todo cuidado também com os mosquitos. Coleta de lixo. O lixo deve ser colocado em lixeira contendo saco plástico para o lixo, com tampa e pedal em lugar isolado. O tamanho das lixeiras deve ser suficiente para receber a quantidade que será recolhida diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana. As lixeiras devem ser lavadas logo após o recolhimento do lixo. Nunca deposite o lixo diretamente sobre o solo ou queimar ao ar livre. Siga as normas exigidas pela sua prefeitura municipal. Então, lixo, a coleta de lixo, realmente é um dos fatores que produzem, né, os nossos inimigos e terminam chegando lá no interior do supermercado. Então, muito cuidado na coleta de lixo. Lixo reciclável. A reciclagem das embalagens usadas para aproveitamento como matéria-prima na fabricação de novas embalagens ou outros produtos já é uma realidade no Brasil. Na verdade, isso já está definido, já está concretizado. Então, é interessante nós tocarmos nesse assunto, lixo reciclável. Por isso, o supermercado deve dispor de uma grande lixeira seletiva que possui repartições para vidros, metais, plásticos, papéis e sobras de alimentos. Então, é indispensável uma lixeira que dê todo esses lixos separados, né?
Então, vidros, metais, plásticos, papéis e sobras de alimentos não pode ficar só numa lata de lixo. Isso não pode, então temos que entrar nessa situação indispensável para que todos sejam assim beneficiados, perfeito? Tudo isto possibilitará inúmeras vantagens econômicas, ecológicas e sociais. Então vejam como é importante nós frisarmos esse assunto chamado lixo reciclável, perfeito? Então vamos ver aqui as partes importantes. Econômicas, porque poderão ser vendidos especialmente o vidro e o papel em vez de entregar para o lixeiro. Olha aí uma fonte de rendimento. Nós observamos nas nossas consultorias, nossos treinamentos, que por vezes assim não se dão conta que isso pode ter uma receita e, de certa forma, até considerável, né? 1, 2, até 3 salários mínimos provenientes das vendas desses materiais. Tá certo? Então, conclua o que é melhor para o supermercado, perfeito? Ecológicas, porque evitam que o lixo, quando misturado, em especial o plástico, torne-se indestrutível, causando poluição. Nós temos essa responsabilidade, pessoal. Menos poluição. Então, o plástico, ele demora dezenas, centenas de anos para ser destruído, né? Então, vamos cuidar bem de todos esses setores, tá certo? Sociais, porque as pessoas mais carentes e até os desempregados têm possibilidade de recolhimento e venda, obtendo uma boa receita para o sustento da família. Bom, se o supermercado achar que é conveniente, de forma organizada e planejada, enfim, de ceder esses materiais para pessoas que tenham, sejam desempregados, ou enfim, um recolhimento e venda por conta deles. Vocês é que decidem. Sanitários e vestiários. Os sanitários, seja para homens ou para mulheres, devem estar sempre limpos, inclusive com orientação aos funcionários de como usá-los. Olha só, por vezes a gente entra em certos lugares aí, que realmente a gente não entende, que não tem aquela preocupação de puxar a água, a descarga da água. Quer dizer, isso é o mínimo, né, da educação que a pessoa tem que vir de casa, mas mesmo assim é importante se dar uma orientação. Né? Puxe a água que terá um novo usuário, logo após a sua presença. É alguma coisa nesse sentido, perfeito? Os vestiários também devem estar em boas condições de limpeza, em ordem nos armários, onde são colocados os pertences e o uniforme dos funcionários. Aqui também, organização, limpeza, né, para manter limpo, tudo isso é importante. As janelas, portas e demais aberturas, se possível, com telas à prova de insetos. As telas realmente ajudam a impedir a chegada dos insetos. Então, por que não fazer uma revisão, o que é possível fazer no seu supermercado, perfeito? Finalmente, as paredes do depósito e da loja devem obedecer às normas estabelecidas pela fiscalização, tais como paredes e o piso revestido de material liso, resistente, impermeável e não absorvente. Então, também é preciso ter esses cuidados. Tudo, aos poucos, são detalhes muito importantes que terminam dando uma situação boa ou não serve. Perfeito? Cuidados com os alimentos. Os produtos alimentícios só poderão estar expostos para a venda só quando possuem qualidade para o consumo, tais como, vamos verificar isso, estejam em perfeito estado de conservação. Isso é fundamental. Você vai ter que expor na gôndola, ou para manuseio, ou preparar algo na cozinha, em perfeitas condições. Perfeito? O fabricante deve ter a licença para a industrialização ou produção, atendendo às exigências da legislação federal e estadual, relativas ao registro de rotulagem e padrões de identidade e qualidade,
conforme normas estabelecidas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, o supermercadista não adquire produtos que não tenham essas composições. Quem é o fabricante? Qual é a composição? Então, não pode assim achar, porque é um produto que eu conheço, o produtor, ou qualquer outra situação. Não tem nada disso. Então, a gente observa muitas vezes assim produtos, por exemplo, ovos, né, que às vezes vêm a granel, né, e sem o nome do fabricante. Quem é a empresa que produz? Tem que ter a composição. E tantos outros produtos, né, até o próprio mel. Esse mel é da colônia. Enfim, detalhes que não servem. Então, vocês que estão trabalhando no dia a dia têm que perceber que todos os produtos têm que ter as condições indispensáveis para o consumo. Proteção dos alimentos. Em todas as fases de produção até o consumo, os alimentos devem estar livres e protegidos de contaminação física, química e biológica proveniente do homem, dos animais e do meio ambiente. Então, a proteção dos alimentos começa por aí. Todo alimento, né, ele às vezes até a incidência da luz solar cria problemas. Então você sabe que, por exemplo, a erva, aqui no Rio Grande do Sul e outros estados, a erva mate, ela muda de sabor, enfim, as próprias bebidas, né, os vinhos, onde estão nas adegas. Então também tem que ter uma iluminação mais fraca, porque tudo isso interfere na qualidade. Então observem isso. Especialmente os alimentos perecíveis devem ser transportados, armazenados ou depositados com temperatura, umidade e ventilação que os protejam de deteriorizações. Isso é importante. Tudo isso que está se salientando, você praticar, ter esse cuidado. E quando observar que algum colega de vocês não tem esses cuidados, não é demais você comentar, olha, isso tem que ter cuidado, né? Para que isso seja assim como exemplo, perfeito? Devem estar afastados dos desinfetantes, solventes, combustíveis líquidos, produtos de perfumaria, limpeza e congêneres. Olha quantas informações assim que a gente às vezes não se dá conta, né? Que as coisas não podem ficar juntas com produtos que não tenham nada a ver com o alimento, perfeito? Os utensílios, recipientes, equipamentos que tenham sido usados como produtos crus não devem ter contato com alimentos cozidos, a não ser que sejam devidamente lavados e desinfetados. Então, mais uma observação. Na comercialização ou industrialização de alimentos e na preparação de refeições, deve-se evitar ao máximo o contato manual. Usar luvas ou outros dispositivos, como pegador para fatiados ou conchas para azeitonas e outros produtos vendidos a granel. Então, quando você estiver servindo no balcão com esses produtos, com certeza é preciso ter esses cuidados, né? E o cliente também vai ficar satisfeito em verificar o cuidado que vocês têm em fazer esse manuseio, perfeito? No acondicionamento de alimentos, não se deve usar como embalagem jornais, papéis coloridos ou filmes plásticos com a face interna impressa. A tinta é tóxica, então não combina com o alimento. Por que nós vamos criar situações indevidas para usar embalagens que não devem ser assim, servir como forma, né, de talvez economizar um pouquinho, né? Então tem que ter muito cuidado nisso, tá perfeito? Os perecíveis, pela sua natureza, necessitam de refrigeração. Logo, é importante o consumidor saber qual a temperatura ideal mínima e necessária para uma boa conservação. Constar nas embalagens o seguinte: conservar sob refrigeração e conservar gelado. Ou ainda a expressão
manter em temperatura abaixo de 7 graus, data de fabricação e data de validade. Isso é o Código de Defesa do Consumidor, que realmente é uma lei que já está consolidada e que é preciso, né? Sempre que ter assim, uma embalagem, ter todas essas informações. Porque o cliente, às vezes, ele não, na corrida, deixa fora do refrigerador, não tem esse cuidado. E termina acontecendo situações que não se concebe. E, principalmente, não vender produtos com a data de validade vencida. Isso tem que ter uma pessoa só para esse cuidado, ou então o repositor de cada área ficar atento a isso. Aliás, produtos perecíveis são assim, exigências de todos nós de ter perfeitas condições de consumo. Concordam? As saladas que contenham em sua preparação produtos, substâncias ou insumos crus ou cozidos devem ser preparadas com boas condições de higiene e limpeza. Sem dúvida, né? São produtos que não tem o que comentar, né? Seguir essas normas. Deverão ser mantidas em temperaturas abaixo de 7 graus até o consumo, conforme determina a fiscalização. Os produtos congelados devem ser mantidos em temperaturas inferiores a menos 18 graus e deverão ser descongelados em instalações com temperatura em torno de 7 graus. Isso é outra coisa, nós não podemos descongelar os produtos fora do refrigerador. Vamos deixar para outro dia? Não, isso não se deve fazer, perfeito? Os produtos que exalam odores, como alho, cebola e outros, devem estar separados dos produtos não embalados, perfeito? Os depósitos devem estar sempre limpos, com estrados ou prateleiras, com altura mínima de 40 centímetros do piso e separados por corredores, a fim de evitar a presença de baratas e ratos. Aí está um outro ponto onde começam os problemas, né, da falta de higiene e limpeza. É no depósito. Quer dizer, o depósito tem que ser como uma loja, assim, em condições, essa situação de que a altura, onde deve iniciar a prateleira para colocar os produtos, tem que ter uma altura para poder evitar a presença de ratos, baratas e todos os outros insetos. Então, muito cuidado no depósito também, perfeito? Manuseio dos alimentos. Não podem manusear alimentos as pessoas que são ou suspeitam serem portadoras de doenças como febre, disenteria, hepatite infecciosa, tuberculose, doenças de pele transmissível. Não devem permanecer no local de trabalho os funcionários que apresentarem manifestações febris ou cutâneas, principalmente supurações na pele, coriza, supuração ocular ou infecção respiratória, e só poderão reassumir após a liberação médica. Então, isso aí realmente, a pessoa tem que estar em bom estado de saúde. Ela está trabalhando com alimentos, né, com produtos comestíveis, né, e tem junto a ela uma equipe que poderá ter consequência, né, transmissível, né, e complicar, perfeito? Lavar sempre as mãos antes de começar a trabalhar, especialmente após o uso do banheiro. Lavar as mãos é fundamental, em todos os sentidos, né? Porque você, enfim, as mãos estão em alta, trabalhando de uma maneira ou outra, né? Pegando um produto, pegando outro, às vezes até dinheiro e tudo mais. Então, lavar as mãos é imprescindível e importante, perfeito? Afixar cartaz em local visível nos sanitários. Lavar as mãos antes do início das atividades. Então, aquilo que nós há pouco salientamos, né? Já de ter assim, mesmo que muitos sabem que devem fazer isso, mas às vezes na corrida esquecem, né? Então, lavar as mãos antes de começar as atividades. Contaminação dos alimentos. Muitos alimentos possuem substâncias tóxicas, como alguns tipos de legumes, mandioca e condimentos, entre outros.
Agentes químicos nos produtos podem ser a causa de intoxicações, como, por exemplo, produtos enlatados com resíduos de metais pesados, por intermédio de rompimento das soldas e também da ferrugem. Peixes oriundos de águas poluídas. Então vejo só aqui as situações que criam realmente a contaminação dos alimentos e que nós vamos seguir relembrando e que vocês têm que observar. Outra coisa importante também, frutas e verduras contendo muito agrotóxico. Isso é uma realidade. Por que se vê assim produtos assim como o tomate, né, a própria laranja, a fruta, a banana, assim perfeitas, parece assim que são de plástico, de tão perfeitas que são. O que tem aí? Muito agrotóxico. Não vamos tapar o sol com a peneira. Essa é a realidade. Tá? Então, muito cuidado. Carne de animais tratados com antibióticos, hormônios ou pesticidas. Veja, até isso pode ter a contaminação dos produtos, dos alimentos. Entretanto, a causa principal de intoxicação é pela contaminação dos alimentos por micro-organismos, como fungos e vírus, que vivem nos animais, plantas, solo e no ar. Então, vejam aí como as coisas não são fáceis, né? Orientações importantes. Os funcionários que trabalham com produtos perecíveis não podem ter certos hábitos ou condições capazes de prejudicar a empresa e a sanidade dos alimentos, na manutenção da higiene e limpeza do supermercado e especialmente a saúde do consumidor. Então, atenção, funcionários. Olha a responsabilidade que vocês têm trabalhando em um supermercado, em especial nos produtos da área de perecíveis. Tá? É uma responsabilidade muito grande. Tenham muito cuidado nisso, perfeito? Manter rigoroso asseio pessoal, tomando banho, fazer a barba diariamente e escovar os dentes após as refeições. Isso é um hábito que tem que estar seguido. Diariamente é isso. Né? Isso é importante. Usar o uniforme completo, sempre limpo, e retirá-lo ao sair do trabalho, além de usar o crachá. Então, uniforme é para usar durante o serviço. Então, ao sair do supermercado, você tem que retirar o seu uniforme, né, e colocar no seu devido lugar, né, e partir para uma nova situação, onde você vai ter assim, sair do estabelecimento sem uniforme, perfeito? No atendimento, na elaboração ou fracionamento dos produtos, deve-se usar touca que cubra todos os cabelos, máscara cobrindo o nariz e a boca, mangote, luvas e avental. Então, uniforme completo, porque isso vai representar vai agradar o cliente, perceber que vocês estão assim uniformizados adequadamente. Isso dá confiança, aumenta as vendas. Perfeito? Manter as mãos e unhas curtas e limpas, lavadas com água e sabão, antes do início da atividade. Após tocar em material contaminado, dinheiro, lenço e principalmente após o uso do sanitário. No contato direto com os alimentos, como carnes, frios e outros, ter as unhas curtas e sem pintura. Não tocar nos alimentos diretamente com as mãos, só se for necessário, e desde que não possa fazê-lo através de utensílios apropriados. Combinado? Vamos em frente. Acontecendo algum corte, queimadura ou erupção de pele durante o serviço, fazer o curativo imediatamente. Não fumar, mascar goma, roer unhas ou outras práticas semelhantes no local de trabalho. Não cuspir nem escarrar, deve-se fazer no vaso sanitário. Não permitir a entrada de pessoas estranhas nos locais de elaboração, fracionamento, acondicionamento, depósito ou armazenagem de alimentos. Então, isso é muito importante também, né? Que pessoas estranhas não tenham que
entrar nesses ambientes, né? Perfeito? Esta proibição não é para as pessoas que entregam mercadorias, conserto ou visitas sanitárias sujeitas a disposições referentes à higiene do pessoal. Essas pessoas que vêm aí por uma finalidade. Agora, pessoas estranhas não é permitido entrar nos setores que exigem todo o cuidado. Perfeito? Como preparar alimentos com higiene e limpeza? Orientações importantes. Verifique as condições dos alimentos que entram na cozinha. Isso é a primeira situação. Como é que está o estado dos produtos? Como é que está a validade? Como é que estão, enfim, as condições desses produtos? Perfeito? Produtos com prazo de validade vencido não devem ser utilizados no preparo de alimentos crus, como carnes, frangos, peixes e vegetais não lavados. Isso é outra situação, né? Vamos aproveitar porque o produto já está vencido um dia, 2, 3 dias. Não pode. Infelizmente, isso aconteceu, mas o que não deveria ter acontecido, né? Então, não há por que usar produtos com data de vencimento. Perfeito? Lave as mãos antes de preparar os alimentos e depois de manipular alimentos. O alimento deve ser bem cozido, em altas temperaturas, de forma que todas as partes do alimento atinjam, no mínimo, a temperatura de 70 graus. Para ter certeza do completo cozimento, verifique a mudança na cor e textura na parte interna do alimento. Evite o contato de alimentos crus com alimentos cozidos. Além disso, lave os utensílios usados no preparo de alimentos crus antes de utilizá-los em alimentos cozidos. Então, limpeza, isso é importante, é decisivo para ter produtos de qualidade. Durante a utilização dos óleos e gorduras, pode haver alterações no cheiro, sabor, cor, formação de espuma e fumaça. Esses sinais indicam que o óleo deve ser trocado imediatamente. Olha só, não podemos exagerar no consumo do óleo, né? Tem que perceber, já pela cor, enfim, o sabor, enfim, a formação, o cheiro principalmente, né? Ele já dá um sinal que ele não serve mais para fritura. Concorda? Os alimentos congelados e refrigerados não devem permanecer fora do freezer ou geladeira por tempo prolongado. Isso é outra coisa que não é possível. Quando você vai tirar um produto de um congelador, ele tem que ser muito rápido, né? Porque senão ele termina descongelando, né? Criando assim, uma situação que não concebe, não mantém a qualidade desse produto. Perfeito? Não descongele os alimentos a temperatura ambiente. No caso de alimentos preparados serem armazenados na geladeira ou no freezer, esses devem ser identificados com nome do produto, data de preparo, prazo de validade. Utilize o forno micro-ondas se for prepará-los imediatamente ou deixe o alimento na geladeira até descongelar. As carnes devem ser descongeladas dentro de recipientes. Perfeito? Vamos agora falar sobre intoxicação alimentar. No Brasil, como do resto do mundo, a intoxicação alimentar é considerada a segunda maior causa de enfermidade pelo consumo de alimentos contaminados. Isso há umas informações de institutos, enfim, de que realmente a intoxicação alimentar é muito séria. Então temos que ter muito cuidado, certo? Algumas pessoas acham que contraíram uma gripe, enquanto os outros consideram que pegaram uma virose. Então sempre tem uma explicação, né? Mas nunca não se dão conta que realmente a intoxicação ela tem uma causa. E isso nós temos que ter cuidado. No entanto, essas pessoas provavelmente consumiram produtos com boa aparência, aroma e sabor, o que não quer dizer que não estejam contaminados. Pode significar alguns dias de trabalho perdido
ou até o cancelamento de algumas atividades do dia a dia. Quem é que já não teve essa situação, né, pessoal? E a gente se pergunta, poxa, mas como é que foi acontecer comigo isso? É por descuido, né? E claro, né, aonde ele comprou o produto, ele vai se lembrar. Bom, aquele supermercado, aquele local, não dá para comprar o produto que aconteceu todos esses problemas, né? Observando-se as normas básicas para uma boa higiene alimentar, que são simples e fáceis de aplicar, poderão ser evitadas muitas dores de cabeça. É o que nós há pouco comentamos. Dores de cabeça em todos os sentidos, perfeito? As intoxicações alimentares manifestam-se normalmente por intermédio de náuseas, cólicas intestinais, erupções na pele e mal-estar. E ainda sintomas de dores estomacais, diarreias, vômitos, dores de cabeça, febre e dores nos membros. Ninguém merece isso, né, pessoal? É muita coisa acontecer por motivos que nós apontamos há pouco. Então, todo cuidado é preciso. A intoxicação alimentar atinge principalmente as pessoas enfraquecidas, bebês e pessoas idosas. Os casos mais graves podem, às vezes, levar à morte. Veja só o que é que nós tivemos a oportunidade de transmitir a vocês, de que é um assunto realmente que ele, por vezes, não incentiva ou não é muito, se preocupar, afinal, a gente dá um jeito e tudo. Não é, pessoal. Vocês estão lidando com produtos, estão do outro lado clientes, que a partir do momento que ele percebe que você tem limpeza no seu setor, em todas as áreas, especialmente os perecíveis, o açougue, padaria, hortifruti, laticínio, fiambreria, enfim, tudo isso aí, o que o cliente chega, ele fica encantado, observando a maneira que vocês estão se apresentando, a exposição, quer dizer, tudo isso aí é consequência daquilo que nós estamos insistindo, aumentar as vendas. Aumentar as vendas, pessoal. Mais clientes vão voltar para o seu supermercado se você tiver tudo ou quase tudo isso já a partir de agora. Perfeito? Então, quero agradecer muito, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.